Meus amados, a minha saudação é com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, não é? Essa noite fria, uma noite boa. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por trazer-me novamente ao convívio de vocês, ao convívio do pastor Jeremias, da família dele. O pastor Jeremias é um amigo. Eu tenho 55 anos, não parece, né? Estou com o rosto de 38, 39, mas eu já estou dedicado a esse ministério há 33 anos. E pregar a gente fala todo dia, se deixar. E o que mais nós procuramos no finalzinho dessa jornada é amigos, né? Que amigo no púlpito é muito fácil. Agora, amigo fora da igreja, e o pastor Jeremias é esse amigo que pergunta, manda saber como é que eu estou, diferente de pastores que às vezes só nos chamam, a gente prega, a gente vai embora e acabou. Por isso que eu faço questão de uma vez por ano vir aqui com os irmãos, ganhar essa oferta abençoada que o pastor Jeremias dá. Vamos dar uma olhada para o rosto dele, como é que ficou o rosto dele? Ficou bom. Deus abençoe a todos. Olha, como sempre a gente vem estudando textos e há 40 dias atrás eu tive um derrame pleural. Eu estou com água nos pulmões e nós colocamos um stent há 2 semanas atrás. Então eu não sou mais original. Eu tenho um aparelho dentro do meu coração para que eu possa respirar melhor. Então tudo hoje na minha vida tem que ser com muita calma, porque eu canso muito. E sempre na expectativa de o Senhor Jesus me curar quando eu estiver ministrando a sua palavra. E eu estou nessa mesma expectativa hoje, de Jesus me curar ou restabelecer a respiração, que ela é muito ruim, não está respirando direito. E eu estou tentando alimentar a minha alma, não ficar pensando muitas coisas, porque a gente se dedica muito e parece que quanto mais se dedica, mais adoece fica. Mas eu estou tentando neutralizar esses pensamentos pessimistas que vêm, não é? Se vale a pena tudo isso, se isso foi bem feito ou se foi mal feito. Mas eu tenho certeza que Deus recebeu todos os anos que nós nos dedicamos a Ele. E Ele permitiu isso tudo. E se Ele permitiu, mas Ele continua curando. Ele continua salvando, Ele continua preparando sua igreja para o arrebatamento. Então eu tenho alguns materiais, pouquíssimos na verdade, são livros que nós vamos escrevendo, como esse livro aqui, Obreiros, é Ministério Quíntuplos. Eu vou traduzir se realmente existe apóstolos hoje, se os profetas existem hoje. Nós vamos traduzir no grego Efésios 4:11. Apesar que tem muitos de nós que só reconhecemos mestre, pastor e evangelista. Aí os 2 últimos ministérios não. Ou a gente recebe todo o versículo, agora cortar versículo eu nunca vi isso. Receber parte de um versículo, estão fazendo isso. Tem os dons, a exegese dos 9 dons, você que tem curiosidade sobre os dons, e vou provar que os dons são para hoje. E tem esse livro sobre a exegese das 7 cartas, versículo por versículo. Tem o capa dura e o capa normal lá. Compra lá, irmão. Esse negócio de hábito a boca que eu vou encher só se for de vento. Não vai estudar para você ver. Eu venho hoje como profeta. Eu não venho como teólogo, mas eu venho como profeta essa noite aqui. E eu serei fiel àquilo que o Senhor mandou eu falar aqui. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 7. O Senhor tem mandado eu pregar essa mensagem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 7. Nós vamos traduzir esse texto. Claro, nós não vamos nos alongar, mas
foi assim que o escritor aos Hebreus escreveu. Pela fé, Noé, avisado por Deus das coisas que ainda que não se viam, teve medo, preparou a arca para a salvação da sua casa, pelo que ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é pela fé. Assentai-vos, pegue uma caneta, pegue um papel. Eu tenho lutado para não fazer dos púlpitos algo muito comum, e eu tenho orado a Deus para que Ele sempre me dê temor quando eu subir no altar, não para ser um profissional, mas para ser um profeta dEle. E o tempo vai passando, e se nós não tivermos o cuidado, nós vamos fazendo de que como se a mensagem fosse algo profissional. Mas eu ainda sinto no meu coração aquele toque do Espírito Santo. E o Espírito Santo me levou a esse texto para essa noite. À guisa de introdução, nós temos aqui a história de um homem valoroso chamado Noé. Quando se fala sobre Noé, todos nós aqui, até os nossos filhos menores, eles conhecem algumas minúcias que fazem parte da história desse homem com a sua família, que recebeu um chamado de Deus para construir uma caixa que nós chamamos de arca. Se nós entendermos o texto de Gênesis 6, 7, 8, 9 e 10, que compreende a história de Noé, e se nós lermos não de forma do hiato do tempo, mas se nós lermos de forma cronológica, nós vamos perceber que Deus faz o homem no capítulo 2, convive 3, 4, 5, 6. E no capítulo 6, Deus não quer mais conviver com a raça humana. E o texto diz que ele chama Noé e informa Noé o que ele vai fazer. Não de forma pelo hiato, eu sempre gosto de explicar isso, porque nós sabemos que existem anos que separam um capítulo do outro, mas se nós lermos de forma cronológica, Deus conviveu pouco tempo com o homem, e no capítulo 6 ele decide destruir a raça humana. E é interessante que o verbo decidir no hebraico significa que Deus não chamou ninguém para aquela reunião, porque Deus ele não pede conselho para ninguém, Deus não se dobra a ninguém. Deus é maior no céu, Deus é maior na terra, Deus é maior debaixo da terra. Não, vale um glória a Deus mesmo com frio, para você entender que o verbo decidir significa que Deus chamou Ele mesmo, convocou Ele mesmo, fez uma reunião com Ele mesmo e decidiu com Ele mesmo. Porque não tem ninguém maior do que Ele para questioná-lo. Uau! Não tem ninguém que diga, o senhor tem certeza do que vai fazer? Ninguém tem essa capacidade. Ele não chama anjos, ele não faz reunião angelical, chamando os anjos para lhe informar alguma coisa. Quando ele decide, ele faz. Quando ele decide, ele faz. E eu quero profetizar essa noite na qualidade de profeta, que ele decidiu te abençoar e ninguém vai impedir a sua decisão. Oh, aleluia! Não tem ninguém que vá contra aquilo que Deus decide, não. Eu vou falar até você da glória a Deus. Ninguém vai contra o seu decreto, ninguém vai contra a sua soberania, ninguém vai contra o seu agir. Quando Ele faz, está feito. Quando Ele abre, está aberto. Quando Ele faz, ninguém questiona e ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para você. Deus é soberano. Aleluia, a história está na mão dele. Mas quando eu cheguei no capítulo 11, onde aparecem os heróis, nós temos também a história de Noé, que consubstancia 6, 7, 8, 9, 10 do Gênesis. Mas como eu gosto muito dos seus originais, quando a Bíblia diz que pela fé Noé foi avisado, tem alguns verbos aqui que eu preciso traduzir. Coloca novamente no telão aí, só o versículo rapidinho, de Hebreus 11, 7. Pela fé. A palavra fé ali é pitis.
Olha, se tu não der glória a Deus, o problema aqui com A sou eu, não é você. Entendeu? É eu, então dá glória. A palavra fé é pitis, e pitis significa aquilo que não vê obstáculo. A fé não tem obstáculo. A fé não diz não dá. A fé não diz não posso. A fé levanta, a fé diz vai, a fé diz faz. Ô glória! Estou sentindo uma graça. A fé não diz dessa vez chegamos no beco sem saída. A fé faz, a fé levanta, a fé é determinante, a fé não volta, ela não retrocede. A fé te coloca de pé na presença de Deus. Eita, a fé te agiganta. Não tem obstáculo para a fé. Fé no hebraico emuná, fé no grego pitis, e pela fé o grego diz, aquilo que levantou Noé, aquilo que animou Noé, Noé foi avisado. Esse verbo avisado em português, significa que Deus passou algumas informações para Noé. É por isso que o português, ele diminui muito a grandeza do grego, mas quando a gente vai no grego, a palavra avisado aí, é a palavra xeramatidizo. E xeramatidizo significa que Deus chamou Noé para ser um parceiro de uma grande obra. Olha como mudou. Quer dizer, avisado em português significa que Noé recebeu informações, mas no grego significa dizer que Noé foi chamado para ser parceiro. Meu Deus, eu pensei que você ia dar glória. Noé foi chamado para ser sócio. Quem é que disse isso? Meu Deus! Noé foi chamado para ser sócio de uma grande empreitada. Só que esse sócio maior chamou um sócio menor. Só que tudo que é impossível é para o sócio maior. O possível é para o sócio menor. Não, você não entendeu, vou falar só para esse lado. Quando Deus chama Noé para ser sócio, Deus está dizendo, vai, porque tudo aquilo de impossível eu faço. Deus, pastor Jeremias, chamou o Senhor para ser sócio dele nessa grande empreitada. Ramando Rabás. Eu disse que eu vim como profeta essa noite. Deus chamou cada obreiro para ser sócio dele. E essa firma não vai falir, essa firma não vai acabar, aleluia. Se eu tivesse ouvindo essa mensagem, eu dava um glória. Essa firma vai continuar de pé, porque quem garante a prosperidade desse trabalho é o sócio das coisas impossíveis. Eu queria que como essa igreja é muito dinâmica, pega na mão desse irmão aí, só para aquecê-lo, aperta a mão dele até ele zangar, zanga esse Catarina, zanga, porque tem Catarina que zanga fácil, vai, aperta a mão dele até ele zangar e diga, rapaz, mulher, homem, você foi chamado para um projeto com Deus. Deus podia dividir isso com o anjo, mas ele disse, eu quero você, quero a Maria, quero o João, quero o pastor Jeremias, quero o Antônio. Deus está te chamando para uma parceria eterna. Então não tem jeito de dar errado. A palavra xeramati significa um acordo comercial entre duas pessoas. Sócio. Deus está chamando Noé para isso, mas Deus sempre gostou de ter parceiros. Interessante que para construir o mundo, Ele não chamou ninguém para ser seu sócio, mas para destruir Ele chamou alguém. Não, eu quero alguém para ser meu sócio. E ao longo do tempo, das páginas do Novo Testamento, sociedades vão surgindo, e o apóstolo Paulo entendeu que ele era sócio. É por isso que ele escreve assim, vós sois, olha os dois os, vós sois cooperadores. Cooperadores no grego é sunergos, da onde vem a palavra sum, e sum significa parceria. O grego diz, vocês são parceiros. É por isso que dá certo, porque se fosse só humano não daria certo. Porque a obra cresce, porque o parceiro maior mantém.
Por que a gente prega? Porque o parceiro maior nos dá graça e unção para isso. Não, eu nem estou olhando para a igreja ainda, já vou olhar. Por que a gente canta? Porque o nosso parceiro nos dá unção para cantar. Por que nós estamos adorando aqui sem uma imagem? Porque o nosso parceiro anda no meio da igreja. Pastor Jeremias, o teu chamado está garantido, porque o teu sócio não falha. Obreiros, mas dá um glória a Deus aí, obreiro Catarina, porque a sociedade está mantida. É por isso que a obra vai ser feita através da sua vida. Não é por você, é porque o sócio maior garante isso. Meu Deus. Agora, Paulo, para não cansá-lo, se tem ceia, Paulo disse assim, 1 Coríntios 3, 4, 5. Paulo está combatendo lá um princípio de divisão ali. No capítulo 1 aparece 4 partidos, no capítulo 3 só aparece 2. E na verdade o partido de Cristo e de Pedro foi criação lá. Os 2 partidos mais fortes eram de Paulo e de Apolo. E é interessante que Paulo diz assim, ó, quem é Paulo? E olha para Paulo falar isso, né? Ele diz, quem é Apolo? Senão. Ó, o português diz senão. Mas quando você vai no grego, senão é uma partícula, dizendo uma partícula inferior, é quase nada. Então no original Paulo diz, somos, eu e ele, quase nada. Mas Deus, vou falar só para o meio agora, não quero mais falar com vocês. Mas Deus, por isso que ele diz, eu plantei, o Apolo rega, mas se não for Deus, se não for o parceiro maior, Ramanduras, eu venho como profeta essa noite, para dizer que está de pé a parceria. Apesar que os anos vão passando e as coisas começam a ficar comuns, mas o céu continua agindo, o céu continua trabalhando. Olha, irmão, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. Parece que segunda é segunda, terça é terça, quarta é quarta, mas o céu não sabe que é segunda, não sabe que é quarta. O céu continua trabalhando com os seus parceiros. Levante essa mão e faça barulho de glória. Só quem foi chamado. Agora, essa sociedade com Deus, ela é maravilhosa. Coloca o verso de novo aí, Hebreus 11, 7. Já entendemos que a palavra avisado é Shiramati, significa, Noé, tu é meu sócio. Imagine que privilégio para Noé, que é o privilégio que nós temos. Aí essa sociedade, Deus está dizendo, nessa sociedade, Noé, você verá coisas que não se veem. Meu Deus. Eu amo a Bíblia, irmão. Um dia ainda vou comer a Bíblia, é minha, eu paguei. Ainda vou comer a palavra, literalmente. O texto diz, coisas que não se viam. O grego diz, medep plepomenon. Ou seja, coisas, e eu até traduzo aqui, coisas nunca. Você é que sabe, vou dormir aqui mesmo, né? Nunca. Enquanto não der glória a Deus, eu não vou sair do nunca. É nunca foi vista. Nunca. Não entenderam, não? É nunca. Essa palavra medope plepomenon, nunca visto, é nunca. Ninguém sabe o que é. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Ninguém sabe decifrar, ninguém sabe determinar. É nunca. Eu vou falar até, é nunca. Meu Deus, essa igreja a cada ano tá boa. Então, quando Noé foi chamado para ser o Shiramatiz, o sócio, Deus diz assim, essa sociedade vai envolver coisas que você nunca viu.
Porque ser sócio de um homem sempre tem as mesmas coisas. Agora, ser sócio de Deus é todo o dia ver coisas inéditas. Vamos dar uma olhada, pastor Jeremias. O que esse povo, do período do dilúvio, nunca viram? Primeira coisa que eles nunca viram foi chuva. Não chovia nessa época. Gênesis 2, eu até coloquei aqui no texto, Gênesis 2, 5, 6, a Bíblia diz que subia uma névoa que banhava ali, que regava a plantação. Era o máximo que existia. Aí Deus diz: Noé, fala para o povo que vai chover. Só que ninguém nunca viu chuva. E ninguém sabe o que é chuva. E eu gosto do Noé, que Noé não é aquele, falei como eu estou profeta, Noé não é aquele crente, não, peraí, como assim? Não tem como assim para Deus, irmão. Ou você crê ou você não crê. Noé não foi questionar, mas Deus, nem eu sei o que é chuva. Mas Deus está dizendo, a minha parceria envolve coisas inéditas. Ninguém sabe que é cair água do céu. Uau! Uma outra coisa, para não cansá-los, que eu coloquei aqui, que ninguém viu, nunca viu uma caixa, porque a palavra arca no grego é kibotos, que fala de uma caixa flutuante. Ninguém viu uma caixa flutuar. Ora, se não tem chuva, não tem alagamento. E o Pangeia, que é o único continente existente, deixa eu defender a Bíblia aqui. Tem uns bobinhos aí, tem os teólogos e os telólogos. Os telólogos, que até estão no nosso meio, dizem que o dilúvio foi local. Não, tem que estudar. Na época do dilúvio só existia um continente chamado Pangeia, e esse foi o continente que foi afetado. Os demais continentes passam a surgir em Gênesis 10, na origem de Sem, Cão e Jafé. Mas até então só tinha um pedaço de terra, o Pangeia. E foi lá que o dilúvio aconteceu. Por isso que o dilúvio é universal. Mas Deus está dizendo, vai chover. Deus está dizendo, vão ver uma caixa flutuando. Imagine Noé, hein? Nem Noé nunca viu isso. Mas ele creu pela fé. Sabe, irmão, posso falar mesmo? Posso falar? Posso rasgar o trem aqui? Posso rasgar a tecla disto que tem? Posso falar? A gente tem que acabar com esse negócio de tudo. Eu preciso de mais explicação. Sabe, a gente precisa aprender mais a viver pela fé, irmão. Qualquer coisa, acaba com isso, irmão. A época do pipo já passou, da mamadeira já era. Nós estamos vivendo a época do mocotó, da feijoada. Ou você usa a fé ou você não usa, ou você crê ou você não crê. Por que não dá glória a Deus quando exorta aqui, hein? Ou você acredita ou você não acredita. Para de ouvir algumas coisas de Deus e começar a questioná-lo. Deus não está te chamando como sócio para questionar. Deus está te chamando para obedecer a sua ordem. Para com esse negócio que tudo você quer saber. É pela fé, pastor. É pela fé, obreiro. A fé não se explica, a fé não dá satisfação. A fé move, a fé faz, a fé abre. Mamandorias. Mas hoje tem uma raça de crente. Essa época já passou. Noé nunca viu, mas não há questionamento. Tem um detalhe. Sabe quantas vezes Deus falou com Noé? Uma vez. E ele creu. E todo dia tu está ouvindo a palavra. Hoje todo dia tem que pregar. Todo dia tem que ir para culto. Para animar crente. O crente sair fortalecido. A gente deveria todo dia ir para o culto para agradecer, irmão.
para louvá-lo pela vida que Ele tem nos dado, os livramentos. Quem tem gratidão esta noite, levante a sua mão lá no alto e dê o teu melhor, glória a Deus. Gratidão pela vida, gratidão pela roupa, gratidão pela comida, gratidão pelos livramentos, gratidão que você chegou no início de mais um mês. Para de questionar o que Deus fala. Pela fé. Noé nunca viu isso, mas ele não disse: mas Deus, o que é chuva? O Senhor falou, está falado. Que história é essa de eu construir? Que eu não trabalho com madeira. Vou construir uma arca com dimensões, 3 compartimentos, uma janela, uma porta. Noé não questionou, ele creu. Quero que você levante a mão e vou encher um pouquinho de ar o pulmão aqui, que eu vou profetizar algo. Se tu não der glória a Deus, eu vou aí. Levanta a mão para o anjo dessa igreja e para a igreja que o Senhor lidera. Ser sócio de Deus envolve coisas inéditas. Se preparem para ver o que vocês ainda não viram, ouvir o que vocês ainda não ouviram, sentir o que vocês ainda não sentiram. Se preparem, entrar por portas impossíveis, mas o sócio vai abri-las. Eu estou sentindo uma graça, e se tu não entender, já era. Esse começo, esse mês de junho, será conhecido como o mês das coisas inéditas. Inéditas. Só quem crê faça barulho. Você verá coisas grandes. Deus vai lhe colocar num patamar maior. Deus vai lhe colocar nas coisas inéditas. Cada membro desse ministério, essa igreja, ser sócio de Deus. A segunda pode ser segunda para outros, mas para nós é um dia de coisas inéditas. O mês de junho pode ser normal para muitos, mas para os sócios será o mês de coisas inéditas. Não, se eu tivesse ouvindo esse pregador, eu dava muita glória. Fala para o teu irmão aí, pega na mão dele e diga: te prepara, meu irmão. A tua sociedade com Deus vai te levar a coisas inéditas. Ei, essa firma não vai fechar, essa porta vai abrir. Deus vai fazer uma obra dentro da tua casa. Ninguém sabia o que era chuva, e nem o próprio sócio, mas ele creu. Irmão, Deus é surpreendente. Vai acontecer algo lindo agora. Levante a mão. Já estou indo para a conclusão. Levante a mão. Só quem trouxe glória, quem tem aleluia, quem é batizado com o Espírito Santo e fogo, fala línguas estranhas, adore-o. Você que não é, fala a língua estranha pela primeira vez agora. Eu te convido a ser batizado com o Espírito Santo agora. Abre essa boca e recebe aí o batismo. Agora coloca essa mão no ombro do irmão que está do seu lado e transmita para ele, transmita para ela o que tu estás recebendo. Vai, transmita, sócio, isso, transmita. O inédito de Deus vai chegar. As coisas boas de Deus estão a caminho. O céu trabalha em benefício dos seus sócios. Eita, pastor Jeremias, há uma glória de Deus aqui muito forte. O céu trabalha em benefício dos sócios. Os anjos estão trabalhando em teu benefício. Coisas inéditas, inéditas. Mas tem algo, tem um ponto que eu fico pensando nessa história.
Todo mundo sabe que aproximadamente a construção da arca levou quase 100 anos. Meu Deus. Obviamente, Noé teve que esperar quase 100 anos para a promessa cumprir. E agora, pastora? Esperar uma promessa quase 100 anos. E tu, crente, um mês. Um mês. Dá até vergonha às vezes. Eu tenho muita vergonha às vezes. E Deus falou uma vez, ele creu. Noé, tu não vê Noé dizendo, Deus, e a promessa? Porque quem é sócio entende a voz do sócio maior. São homens que estão trabalhando com um Deus soberano. Tem crente aqui que está esperando a promessa há muitos anos. E tem outros aqui que já estão desanimados. Ah, Deus prometeu. Dá uma olhada, tu consegue esperar 100 anos para ver chuva cair? E aí, irmão, está desanimado? Acaba com isso! Ou é céu ou inferno o negócio aqui. Tem purgatório não, nada conta, mas não tem. Não tem em cima do muro não, ou é para cima ou é para baixo. E tem mais. Quem precisa somos nós. Deus não precisa de nós não. Mas Ele distribui isso por graça. Porque Ele pode fazer tudo só. Mas eu venho essa noite aqui profetizar que não importa quantos anos Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora pense comigo, escute agora. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 5. A Bíblia diz que Noé, ele pregava o dilúvio enquanto construía a arca. Agora pensa comigo, vamos lá, faça como eu. Quando eu estudo o texto, eu fiquei pensando, Noé andando nas ruas lá, dizendo, vai chover. Ninguém sabia que é chuva. E cada madeira que ele betumava, ele dizia, vai chover, vai chover. Imagine as críticas, a zombaria. Porque tem gente que não está no teu nível, é por isso que ele não entende. E é bem feito para você ficar contando teus segredos. Tudo tu conta para os outros. A Bíblia diz que com os fiéis há segredos de Deus. Tem gente que olha para você e te enquadra aqui, ó. Coloca aí essa inspiração, hein? 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 3. Olha só. Tudo bem, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém? Ó. Sabendo ginosco, primeiro, que é protos, isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ó, sabendo... Volta, sabendo ginosco, primeiro, protos, que nos últimos dias é chatos. Essa palavra últimos dias é uma palavra dentro da navegação no mundo grego e no mundo romano. Últimos dias é chatos, fala de um navio que chega no último porto. Vamos imaginar, daqui para Chapecó tem várias cidades, não é? Então você vai, cada cidade é um porto, que o navio tem como ir para frente. Mas quando chegar em Chapecó, é os últimos dias, o Echatos. Então o navio não tem como ir de lá para frente, ele chegou no último. Dali não é para frente, é só para cima agora. Entenderam ou não? Só que quando o navio estiver chegando no último porto,
é alegria para nós, mas os escarnecedores vão surgir, zombadores, os críticos, e eles vão andar segundo as suas concupiscências. A palavra concupiscências, eputimia, fala de alguém que é totalmente encurvado pelos desejos humanos e carnais. A mente está cauterizada, a alma está endurecida, e o prazer dos escarnecedores é zombar, 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 escarnecer. Sabe qual é a ideia melhor de escarnecedor? Escarnecedores fala de crianças jogando um jogo ao pleonasmo, e quando uma ganha, ela começa a tirar sarro das outras. Essa é a ideia do escarnecedor. Mas os escarnecedores estão zombando o quê? Coloca o 4 aí. O que eles estão? Eles estão dizendo: onde está a promessa da sua vida? Estão cobrando a promessa. E tem mais um detalhe aí. Olha como eles são malignos. Desde que os nossos pais dormiram, eles dizem: todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então, os zombadores olham para ti e dizem: aí, quantos anos na igreja? Nada. Nada? Como nada? Os zombadores dizem: rapaz, tu está esperando uma promessa. E eu estou falando de gente fora da igreja. E os que estão dentro da igreja? Que é pior. Que vem questionar coisas que eles não têm que se meter. E tem meia dúzia. Eita, o senhor vai mandar eu embora, mas deixa pelo menos eu dormir aqui. Depois eu vou embora cedo. E aqueles que gostam de interferir, criticar e até melhorar a promessa. Ei, não foi para ti que Deus prometeu. Não se meta. A cuidar da sua família. Ninguém dá glória agora, né? Vai cuidar dos teus filhos. E tem gente que a casa é suja, mas quer limpar a casa dos outros. E zomba, critica. Agora os zombadores lá de fora, beleza, mas os de dentro, que são os piores, que machucam, vão tomar ceia. Isso não garante salvação, porque Judas estava na última ceia e foi vender Jesus. Eita! Estão questionando cadê a promessa. É que eles estão usando o relógio humano, e realmente para eles nada mudou. Mas coloca o 8 aí, por favor. Agora nós vamos dar um salto para tu dar um glória. O versículo 8, Pedro diz: eles estão zombando, mas amados, calma, não ignoreis uma coisa. Uau! Que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que significa dizer que para Deus um dia e 1000 anos são as mesmas coisas. Não tem relógio, não tem calendário. Jesus é maior. Ele é o Pai daquilo que não tem fim. Ele é o Pai da eternidade. O problema é que você está avaliando a promessa no teu tempo, mas é no tempo de Deus. Eita, estou sentindo uma graça. Coloca o verso 9. Pedro consola a igreja dizendo: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham. Vamos traduzir a palavra retarda no grego? É braduno. E braduno tem duas explicações. Primeiro, braduno fala de alguém que só chega atrasado, é lento, só chega atrasado. Pedro está dizendo: ele não é lento e nem vai chegar atrasado. Nossa, eu traduzi isso pensando que vocês jogar até a cadeira para cima agora. Pela madrugada. Tu acha que isso cai do céu, irmão? Isso é luta.
É luta no seu grego. Pedro está dizendo, ele não chega lento. Outra coisa, braduno no grego, pastor, fala de alguém que tem déficit mental, que promete algo hoje e esquece amanhã. Pedro está dizendo, ele não é doente da mente. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Não levanta essa mão, Catarina, lá no alto. Só quem crer que vão viver a promessa de Deus ainda faz barulho de glória. Agora pega na mão do teu irmão e diga, Deus não é lento, viu? Mas fala mesmo, Catarina, Deus não vai chegar atrasado. Ele não tem problema mental, Ele não esquece. Eu venho essa noite dizer que a promessa está viva, 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 viva. Enquanto tu não der glória a Deus é porque tu está morto. Só os vivos, viva. A promessa está viva. Resista. Eu sempre gosto de traduzir Efésios 4, 27. Coloca aí, por gentileza. Tem que terminar, pastor. Efésios 4, 27. Tem uns irmãozinhos, e além dos irmãozinhos tem esse capeta aí. Esse aí é um satanás mesmo, né? Capetinha. Olha só. Não deis lugar ao... não, tá? Não. É não. Não é não e amanhã meio sim. É não. Enquanto tu não entendeu não, eu não paro. É não. Essa palavra dar no grego é didome. E didome significa autorizar ou permitir. Então o grego diz, não autorize. Ah, pastor, o diabo veio e fez. Não, nós autorizamos ele fazer. Porque se a gente fechar a porta, ele não faz. Por que ninguém dá glória agora? Porque a gente sempre coloca a culpa no capeta, né? Não, a culpa é nossa, que a gente autorizou. Porque se não autorizar, ele não entra. Se a gente falar não, ele respeita. Não deis lugar. Lugar é uma palavra que vem o grego é topos, que vem de topografia, né? Que é um pedaço de terra de uma fazenda. Então não dê um pedaço de terra da fazenda, porque amanhã ele vai tomar toda a fazenda. E a palavra diabo não é o nome dele, ele nunca teve esse nome, diabo. A palavra diabo no grego é diabolos. É só você dividir, olha lá, dia e bolos. Dia e bolos. Está lá, dia. É tudo aquilo que surge. Segunda-feira surgiu. O mês de junho surgiu. E bolos é tudo que joga. Então, para você traduzir a palavra diabo, significa que todo dia que surge, ele vai tentar jogar contra você. Ele vem todo dia. E se tem uma coisa, meu amigo, que está balançando a cabeça, dando glória aí, o diabo é sem vergonha. Ele não tem medo de pegar um não hoje e voltar amanhã. Na verdade, não pode falar isso. Ele fala assim, eu estou com vergonha. Ele não tem vergonha de agir. Mas como profeta da Bíblia, essa noite eu quero profetizar que todas as vezes que ele vier, a porta estará fechada. Não, Catarina, faz barulho de glória aí.
Todas as vezes que ele bater na porta, você vai dizer: aqui já tem dono, o Espírito já mora em nós. Quantos entendem isso? Joga a mão lá no alto. Não permita, não deixe. Creia, 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 creia. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, não quantos anos, não interessa se é hoje ou amanhã. A promessa é fiel, fiel, fiel. Se tu não der glória a Deus, eu não saio. Ele é fiel, ele é fiel. Deus vai provar que a sociedade é séria. Deus vai provar que quem te chamou para ser sócio. Aleluia. Vou terminar em 1 minuto aqui. Tudo bem até agora? Volta lá para o 11:7, por gentileza, de Hebreus. Vamos terminar, né? Noé foi chamado para ser sócio, para ver coisas inéditas. Aí ele vai construir uma arca, que é o quibotos, né? Uma arca feita de madeira de cipreste, betumada por dentro e por fora, 3 compartimentos, uma porta e uma janela que dava para o céu. Interessante que essa palavra temer, ela está longe do original, pois a palavra que aparece nos códices é a palavra medo. Diz: Noé teve medo. Aí você diz: medo é melhor? Para mim é como tradutor, porque a palavra medo aí, eulabeomai, significa: e Noé com prudência e com equilíbrio construiu. Noé não teve pressa, que diz aí o adágio, que a pressa torna-se inimiga da perfeição. E tem um detalhe: Deus não deu prazo para Noé, foi trabalhando na medida do tempo que Noé tinha. Medo é precaução. Queridos, com muito temor, eu estou terminando, nós estamos lidando com coisas espirituais e santas. Sentado estás, tu não estás em qualquer lugar. Aqui os anjos estão aqui. A presença do Todo-Poderoso, a santidade permeia o ambiente. Esse é o lugar de surpresas, de cura. Faça tudo com prudência. Não faça empurrando pela barriga, porque as coisas são de Deus. E ele foi preparar, construir, que é a palavra kataskeuadizo, que significa grande esforço. Vou terminar aqui. Noé envolveu toda a sua família. Mandaram para eu ver um filme de Noé, mas ele é baseado no livro apócrifo de Tomé, que aparece os gigantes ajudar. Aquilo é mentira para boi dormir. E o boi está dormindo já. Foi Noé e a família dele. Por isso que às vezes eu fico olhando o pastor Jeremias, como outros pastores, que a família está envolvida, que as filhas estão, que o herdeiro do ministério já está ali. Você sabe o que é ser filhos de pastor? Você aí que às vezes acha que ser pastor é moleza, que a família do pastor tem que ser a família perfeita. Quem te disse isso? Se tu não és perfeito e fica exigindo perfeição dos outros, tu não acha que é meio hipócrita isso, não? Ah, mas é a família do... E qual é esse homem ali, ó? Ele é mais novo do que eu, mas está mais acabado do que eu, mas é mais novo. Ah não, né, pastor? Tá um gato, né? Mas aí vai ficar velho mais cedo. Não é profecia, é constatação, é a obra. Aí envolve filhos, que quando muda tem que mudar.
Aí perde-se ano de colégio. Mas aí meia dúzia de crente acha que pastor é funcionário da igreja. Quem te ensinou assim? Fico olhando esses pastores, esses obreiros com suas cães que vieram antes de nós, suar a camisa. Se tu não quer ser perseguido, larga a sociedade. Se tu não quer ser criticado, larga a sociedade. Mas ser sócio de Deus vai envolver que pessoas que nunca falaram contigo vão te odiar, mas nunca pegaram na tua mão. É o julgamento precipitado. Sabe por que eu estou doente? Porque me disseram que eu tinha de 365 dias no ano, né? Eu ainda prego 320. Estou tentando mudar, mas não consigo. Aí não dorme direito. Estou desde a madrugada tentando chegar aqui. Aí dorme de dia, que é horrível. Aí não tem sono de noite. Haja remédio. Agora com um aparelho no coração. Sabe o que é isso? Culpa é minha. Que pensei que ia mudar o mundo. E quando eu saí do seminário em Pinda, eu pensei, vou ganhar o mundo. Aí vi que não ia ganhar o mundo, senão vou ganhar o Brasil. Disse, o Brasil não dá. Vou ganhar o meu estado, não consegui. Não, vou ganhar o meu município, vou ganhar o meu bairro. Hoje eu estou lutando para colocar uma pessoa na área, que é a Laida. E não está fácil, porque não tem mente, tem AVC isquêmico. E suar a camisa. Mas eu disse que eu vim como profeta. Nossas obras estão diante do nosso sócio maior. Ele vai cuidar da tua família, pastor Jeremias. Ele não vai deixar que nenhuma se perca. Sabe que o sócio manda eu dizer para vocês que a sociedade está de pé e quem vai cuidar, zelar, proteger da família de vocês é o Deus que chamou vocês. Levanta a mão, meu irmão. Nenhum filho teu vai para o inferno. Tua família vai para o céu. Mas reaja aí. Se tu não reagir, eu vou aí. Os planos do adversário caiam por terra esta noite aqui. Tua família vai para o céu. Tua família vai para o céu. Eu vou falar até você da glória. Tua família vai para o céu. Teu marido vai ser salvo, tua esposa. Ah, o meu filho está desviado. O Espírito Santo vai. Ei, tu não criou um Timóteo para ir para o inferno. Tu criou um Timóteo para ir para o céu. Para o céu. Esforço. Deixa eu terminar. Mas tem dia que a gente cansa. E cansar é normal. O que não é normal é a gente começar a murmurar, entregar cargo. Não se brinca com isso. Eu saí do seminário cheio de teologia. Falei, meu Deus, vou pegar a melhor igreja do universo. O pastor disse, eu tenho uma igreja para te dar. Eu já me senti presidente. Já estava falando grosso, aquela coisa toda. Sabe quantos crentes tinham? 7. Oh, tristeza. E no dia da minha posse morreu uma ainda. E era a única dizimista dos 7. Está achando graça porque é ruim, né? E eu enterrando ela, dizia, meu Deus, lá vai o dízimo da irmã. Eu estava mais preocupado com o dízimo, porque ela era crente. Os 6 nunca deram oferta e nem dízimo. Haja eu ir para cortar cana, acordar às 5 da manhã e com os irmãos lá, ser boia fria. Mas sabe que eu tenho um princípio em mim. Eu não peço para mudar. E o meu presidente dizia, o Carvalho já chegou matando o crente lá. Como é que está lá? Eu digo, uma bênção. Está precisando de algo? Eu digo, não. Ele sente no coração, ele não é o ungido. Deus vai falar. Não é assim, irmão? Mas Deus demorou para falar com aquele homem, irmão. Só saí quando ele me tirou. Sabe por quê? Porque
Porque se eu começar a pedir porque está ruim, sempre vai estar ruim. Ah, mas esse cargo eu tenho. Não peça para sair. Mostre para você que você é capaz de ficar até a ordem de alguém. Recebam força do céu, obreiros. Levante sua mão. Esse ano de junho será o melhor ano de Deus do ministério de vocês. Levanta a mão aí, você que é líder, você que tem um cargo na igreja. Levante a mão, um compromisso. Recebam força de Deus, ânimo de Deus, graça de Deus. Chora mesmo. Eu sei que às vezes alguém não entende a tua liderança, mas não entenderam a liderança de Jesus. Mas recebe força de Deus agora. E você não está dizendo, eu não vou dar conta. Vai, quem te chamou é fiel. Eu queria convidar você para adorar a Deus por alguns segundos. Adore. Mistura essa lágrima com glória, com aleluia. Deus vai revelar em sonhos para ti. Deus vai falar contigo dentro do carro. Deus vai falar contigo andando na rua. O teu sócio vai renovar as tuas forças. Orai, banto, shebiandaraba, tuia. Quem tem glória vai dar glória. O Senhor renova as tuas forças, pastor Jeremias, para um mês de muitas conquistas, para um mês de muitas realizações. E será um mês de grande surpresa, porque quem mexe nas peças é Deus. Quem tira, quem põe, quem leva, quem traz, quem humilha, quem exalta, quem mata, quem dá vida, é o Deus soberano, é o Deus da igreja. Eu vou falar até você entender. A última palavra não é do médico, não é do advogado, não é do homem. E eu vou receber autoridade para dizer que aquilo que Deus tem, ninguém, não, eu vou falar até você entender, ninguém vai impedir, ninguém. Eu termino. O que Noé tem que fazer? Construir o quibotos, a arca, madeira, betume, Jesus. Deus disse para Noé, leva a comida. Os animais estão entrando vivos, viu, Noé? É sinal que na arca não deve haver morte. A morte vai ficar do lado de fora. Entenderam ou não? Aqui dentro não podemos matar ninguém espiritualmente. Você que tem esse dom de ferir os outros, mude a partir dessa noite. Nós temos a capacidade de perseguir crente até ele desviar. Aí quando ele desvia, a gente vai lá na casa dele pedir para ele voltar para a igreja. Isso é gente que tem deficiência mental. Porque se eu perseguir tanto para ele sair, eu vou pedir para ele voltar, cura dentro da igreja. Por isso, talvez ninguém entenda esse amor que o Senhor tem. Mas pastor é para curar, não é para matar. Quando a ovelha não puder carregar, andar, coloca no ombro. E às vezes você não entende. Vou terminar, eu estou mordido. Tinha um irmão do meu lado, todo irmão que entrava na igreja, ele dizia, meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui? E aquilo já estava me perturbando. Obreiro, ungido, eu não sei que unção ele tem, talvez, não sei. Teve uma hora que entrou o irmão, ele falou, meu Deus, se eu fosse pastor, botava esse camarada para ir embora da igreja. Olha, eu peguei a Bíblia, abri no texto da crucificação, fiz uma pergunta bem idiota para ele, porque para um idiota a gente tem que ser bem idiota também. Eu disse, meu irmão, quem está morrendo na cruz? Ele disse, é Jesus. Eu disse, mas eu pensei que era o irmão, porque o irmão parece que morreu na cruz. O céu do irmão vai ficar vazio, nem o irmão vai com esse tamanho dessa língua que tu tem.
Isso no altar. Porque se fosse em outro lugar, ele ia ouvir diferente. Eu ia dar um abraço santo nele, um tapa ungido. Ai, agora o Senhor me pegou. Diz: todo mundo que entra na igreja, o Senhor fala. O que o Senhor veio fazer na igreja? Quem morreu foi Jesus, viu? E é pela graça sois salvos. Pega na mão do teu irmão, mas educadamente, aquele aperto espiritual, e diga: se depender de mim, tu vai ficar vivo até o dia do arrebatamento. Vai. Se depender de mim, tu vai ficar vivo. Diga para o direita, do que está na esquerda: se depender de mim, se tiver doente, eu vou te curar. Se tu tiver desanimado, eu vou orar por você. Mas nem que eu te arraste, mas tu vai comigo para o céu. Tu vai comigo para o céu. Vou falar até você da glória. Oh, aleluia. Pronto. Cadê o batera? Só aí, né, batera? Ar-condicionado aí dentro? Não tem? Que isso, pastor? Eu estou já ganhando para você uns trem. Pastor Jeremias, a qualidade de profeta essa noite, começou a chover. Uau! Ninguém dá glória? Imagine Noé vendo: meu Deus, está chovendo, que é chuva, ó. Cumpriu. Que coisa, hein? Cumpriu. Noé viu os animais em pares. Meu Deus. Vale a pena esperar. O nosso sócio não mente. Oh, você está sentindo algo diferente essa noite? O nosso sócio não mente. Não é a tua geração, não, é você que verá. Deus fechou a porta, e a porta foi fechada do lado de fora. E agora nem Noé poderia abri-la. Eu sempre perguntava para a Bíblia: por que Deus fechou a porta? Porque Deus sabe que aquele homem chamado Noé é um homem muito amoroso. Se o poder de abrir a porta estivesse nas suas mãos, o primeiro grito, ele abria a porta e colocava para dentro. Mas foi Deus que fechou a porta, e agora nem Noé pode abrir. Pastor Jeremias, às vezes Deus fecha portas e nós não podemos mais forçá-las. Deus fecha portas porque seria uma luta desnecessária, um ambiente que não era para nós. Deus fechou essa porta, irmão. Para de reclamar, nem ora mais sobre isso, nem se lamente. Foi Deus quem fechou. E Ele fechou porque Ele tem portas melhores e maiores. Mas eu sei que tem gente me ouvindo aqui que está presa ou preso ainda àquela porta que Deus fechou. Você gerou expectativas para entrar e não conseguiu. Não foi você que não conseguiu, foi Deus que não deixou você passar por isso. Então assim diz o Senhor: não abra portas se Deus fechou. Não, mas eu sou o pastor ungido. Não faça isso. Foi Deus quem fechou. A carta que eu vou traduzir aqui de Filadélfia, que alguém disse que não tem falhas na igreja de Filadélfia. Todas as igrejas têm falhas, e uma delas é a pouca força. O texto diz assim, lá diz assim: a porta que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Mas o grego é diferente. O grego diz assim: eu abro portas para você passar e fecho portas para você não passar por elas.
Então, se não foi dessa vez, aguarda. Mas não entre em depressão por isso. Deus tem portas maiores e melhores. Quem entende a palavra, vá ficando de pé, dando glória a Deus. Aleluia. Os teus olhos verão coisas grandes. Há sócios de Deus aqui essa noite? Adore o teu sócio maior. Feche os teus olhos. Pense. Reflita por alguns segundos. E adore o Deus que tudo vê, que tudo sabe. Primeira coisa que Noé fez quando saiu, passou o dilúvio e a arca ficou ali no Ararat. Imagine quando Noé sai, a visão. Nos filmes aparece os campos verdes. Isso é conversa. Existia uma lama terrível, cheiro de cadáver, coisas apodrecidas. Imagine o caos que foi a terra quando Noé sai. Mas Noé não se importou com isso, porque a Bíblia diz que ao sair da arca, ele pega animais limpos e faz um sacrifício ao Senhor. A palavra Senhor ali no hebraico é Hashem, aonde vem a tradução da palavra misericórdia. Então no original hebraico diz que Noé levantou um altar à misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia, ele não estaria ali. Se não fosse a misericórdia, a família dele não seria salva. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele não venceria o dilúvio. É a misericórdia de Deus que nos veste. Por isso, Satanás não vai vencer o teu lar, tua família. Quando vejo o crente chorar, coloque sua mão no ombro de alguém aí, por favor. Ao mover do Espírito Santo. É a misericórdia. É a misericórdia. É a misericórdia. É a misericórdia. E Noé adorou a misericórdia. E Noé levantou um sacrifício à misericórdia. Eu quero que você que entendeu a palavra, comece a orar por esse irmão que está do teu lado. Ore por ele e ore com ele. Diga: Deus, ajuda o meu irmão. O dilúvio é cruel. As águas estão tumultuadas. Vá orando, vá, coloca a mão no ombro dele. Ora por ele.